Como é que chega o Vasco para encarar o Sport? Quais os principais pontos positivos e negativos da equipe carioca? A gente vai saber tudo isso e muito mais em mais uma edição do De Olho Neles. Então roda a vinheta e bora lá. Fala pessoal ligado aqui no canal do Lucas Holanda, tudo bem com vocês? Simbora aqui para mais um vídeo e mais uma edição do De Olho Neles, aquele quadro semanal onde a gente sempre traz um convidado para falar do adversário do Sport na rodada do Campeonato Brasileiro. E dessa vez o adversário do Sport é o Vasco, que também está na zona de rebaixamento. A vitória do Juventude por 1-0 contra o Ceará nesse sábado foi horrível para o Sport e horrível também para o Vasco. Horrível porque o Vasco entrou na zona de rebaixamento e horrível para o Sport porque aquele cenário que a gente vinha tratando aqui de o Sport ter pelo menos uma possível vitória contra o Vasco e ficar a 6 pontos de sair da zona de rebaixamento, já não vai mais acontecer porque o Juventude agora é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e tem 21 pontos conquistados. Ou seja, o Sport encara o Vasco precisando vencer para ficar pelo menos a 8 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. E se o Sport não ganhar, naturalmente, aí é basicamente a pá de cal nessa campanha catastrófica do Sport. Mas, para falar do Vasco, a gente vai saber de como chega a equipe carioca através de Gustavo Ribeiro, jornalista do canal Colina em Foco, lá do meu amigo Joel Silva. Gustavo está fazendo um ótimo trabalho lá com o Joel e trouxe para a gente um panorama atualizado de como chega o Vasco. Desfalques, provável escalação, o momento do time que também está pressionado sob o comando do técnico Fernando Diniz. O Vasco perdeu para a Juventude, perdeu para Corinthians no Campeonato Brasileiro e aquele 6-0 do Vasco contra o Santos já é algo que ficou na memória, né? Porque o time depois dali teve atuações bem ruins e tanto é que entrou na zona de rebaixamento. Mas, Gustavo, conta aí pra gente, meu amigo, o que é que a gente pode esperar do Vasco? Bem-vindo aqui ao canal e portas abertas para você voltar no futuro. Um abraço. Fala, Lucas, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Gustavo Ribeiro e faço parte do canal Colina em Foco. E hoje eu vim aqui para passar um panorama sobre a situação do Vasco que vai enfrentar nesse final de semana o Sport lá na Ilha do Retiro. Então, é uma missão difícil para torcedor, para jornalista, qualquer um que acompanhe o Vasco, a gente fazer um panorama e adivinhar como que o Vasco vai entrar em campo. E eu não digo nem sobre 11 iniciais, forma de jogar, não. É a forma como o Vasco vai conseguir implementar o seu jogo. Porque o Vasco é um time, assim, surpreendente, podemos dizer. Porque o mesmo time que conseguiu vencer de 6-0 o Santos lá no Morumbi, conseguiu perder tanto para o Juventude como para o Corinthians nas partidas seguintes, não jogando nada. Então é muito difícil a gente prever qual é o Vasco que vai conseguir entrar em campo contra o Sport amanhã na Ilha do Retiro. Mas o que eu posso dizer é que os pontos principais do Vasco seria hoje o Ryan, que é o nosso ponta, um jogador muito promissor, seleção de base, provavelmente aí no ano que vem já estará em algum time lá da Europa. Ele é o grande jogador do Vasco desde a chegada de Fernando Diniz ao Vasco. Também eu acho que é sempre bom a gente citar o Coutinho, que é um jogador muito diferente. Claro que ele oscila, assim como o próprio time do Vasco. O Coutinho tem jogos muito bons, outros mais apagados, mas é sempre um jogador que vale destacar. E também destacar o Verratti, que é um goleador nato. Assim, acredito que ele esteja num momento de maior questionamento entre torcida e ele, porque o Vasco teve o seu grande resultado na temporada, o Verratti estando no banco. Então, quando ele voltou para o time titular, o desempenho caiu um pouco. Então, começou toda uma discussão entre um time mais móvel sem o Verratti ou um time com o Verratti, que tem como grande característica o cabeceio. Então, mas aí, em contrapartida, mais um ponto positivo, né, que eu não podia destacar, é um time que consegue criar muitas oportunidades, mas em contrapartida, não consegue converter essa quantidade de oportunidades que cria. Os pontos negativos, eu diria que é o setor defensivo como um todo. A defesa do Vasco é um time muito exposto. Desde que o Fernando Diniz assumiu o Vasco, é uma defesa que sofre muitos gols. Até pior do que antes, quando era comandado pelo Fábio Carilli. E aí, isso é uma característica já do Fernando Diniz ao longo de vários trabalhos.
esse time do Vasco sofre muitos gols. Também destacar a bola aérea defensiva. É mais um ponto de negativo da defesa do Vasco. Vale lembrar que hoje a defesa do Vasco é uma defesa baixa, composta até por um jogador que é improvisado. Os desfalques para essa partida do final de semana contra o Sport é o Tietê, o Paulo Henrique e o Thiago Mendes. Tietê e Paulo Henrique vinham sendo titulares. O Paulo Henrique é talvez o grande lateral direito do Campeonato Brasileiro e será poupado aí visando o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Botafogo. E a provável escalação, né? Também pontuar, né? As novidades, né? Teremos como novidades nessa partida o Robert Renan e o Matheus França, que são os dois reforços que chegaram nessa última semana. Dois jogadores que vieram do futebol europeu e tem tudo para fazerem a sua estreia aí contra o Sport. A provável escalação do Vasco é Léo Jardim no gol, na lateral direita Puma Rodrigues, que irá jogar na vaga do Paulo Henrique. A zaga, Hugo Moura, que é um volante improvisado na zaga, junto de Lucas Freitas. Na lateral esquerda, Lucas Piton. O meio de campo com Jair e Barros. E o trio de frente ali que já vem tendo se consolidando como um trio ali de meio-campistas do Vasco, com Nuno Moreira pela esquerda, Coutinho de camisa 10 e pela direita Ryan. Como referência, Verratti lá na frente. É o time comandado por Fernando Diniz. É isso, queria agradecer aí pelo convite e até a próxima. Bom, tá aí a participação do Gustavo, detalhou tudo, brigadão, Gustavo. Estamos de portas abertas aí para você e Joel voltar mais vezes aqui. Joel já participou no primeiro turno, né? Agora você está participando aqui no segundo turno. E é isso, é um jogo de caráter decisivo para ambos os times. O Vasco vem para Recife para tentar essa vitória. Na ótica do Vasco, não vencer o Sport é uma catástrofe. E na ótica do Sport, não vencer o Vasco é basicamente uma sentença de um rebaixamento que está cada vez mais perto. E a gente vai acompanhar isso diretamente da Ilha do Retiro às 8h30 da noite. Horário ingrato, mas estaremos lá, se Deus quiser, para acompanhar e trazer tudo para vocês. Só uma informação que está chovendo demais aqui na região metropolitana do Recife. Vamos ver se a chuva dá uma trégua até a hora do jogo. É isso, pessoal. E vocês? O que é que vocês esperam desse Vasco para hoje? Vocês esperam um Vasco propondo o jogo desde o início, um Vasco tentando se aproveitar das fragilidades do Sport? O que é que vocês esperam? Deixa aí nos comentários, se inscreve aqui no canal, compartilha e até o próximo vídeo. Tamo junto!